ProERD, gente, é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. É um projeto onde os policiais militares fardados, treinados, vão às salas de aula conversar, ensinar, educar as nossas crianças, principalmente sobre o perigo das drogas. Além disso, eles falam também sobre atitudes e consequências, pressão dos amigos, e eu acompanhei uma aula no Colégio Salesiano, aqui da cidade de Itajaí. E hoje eu tô aqui para mostrar para vocês a sala do 5º ano, gente, o 5º ano do meu filho Bruno, que eu sempre falo dele aqui no Ver Mais, né, filho? Dá tchauzinho pro pessoal que tá assistindo a gente. O Bruno tá tímido, mas eu quero contar uma coisa que aconteceu lá em casa. O Bruno, depois de uma semana de aula do ProERD, que é um programa da Polícia Militar, chegou contando sobre os efeitos do cigarro. E ele falou assim: mãe, você sabia que mesmo você não fumando, você não pode ficar do lado de alguém que tem cigarro, que está fumando, senão você vai ser uma fumante passiva? E eu fiquei assim, muito impressionada com aquela informação de uma forma muito clara. E depois de 1, 2 aulas do ProERD, por isso que hoje eu estou aqui nessa turminha animada, eles estão quietinhos só porque a gente está gravando. E estou aqui também com o policial Enes, que é o responsável por essa turma, para falar um pouquinho para a gente como que foi desenvolvida essa comunicação. A gente está aqui acompanhando um pouquinho essa aula e a gente vê que é uma comunicação com a linguagem das crianças, de uma forma muito direta. Isso. É que assim, o ProERD, né, ele foi criado e desenvolvido exatamente para o público de crianças de 10, nessa faixa de 10, 11 anos, né? Ele tem outros currículos também, então, mas ele é sempre, a comunicação é de acordo com a idade das crianças. Ele já tem as lições organizadas, são 10 lições que nós vamos estudar no 5º ano com eles. Hoje que nós estamos na lição número 4, nós estamos trabalhando com a pressão dos colegas, então nós estamos demonstrando para eles como é importante você resistir à pressão de grupos, se aquela pressão pode te levar a alguma consequência negativa. Então você sempre tem que refletir e pensar no que aquilo pode gerar para você, se aquela consequência, se aquela pressão você pode ceder para ser algo bom ou se você resiste porque é uma pressão que vai te dar uma consequência negativa. A gente em casa, como mãe, pai que está assistindo a gente agora, a gente pode continuar essa conversa em casa também. É importante que a família trabalhe de acordo com a escola e com a polícia que está fazendo esse trabalho. Sim, o ProERD, ele necessita, na verdade, esse elo da comunidade, né, da família, escola e a polícia militar. Então, os deveres de casa do ProERD, ele é para ser feito em família. Então, o aluno leva o dever de casa, ele tem ali conversas em família, é o nome do dever de casa. Então, ele faz com o seu pai, com a sua mãe ou com os avós, alguém que conviva com ele, que esteja naqueles momentos que possa auxiliar ele na educação e também conversar sobre o assunto que nós trabalhamos em aula. Nessa caixinha aqui tem várias dúvidas que saíram, ó, dessas cabecinhas que vocês estão vendo. E tem muita cabecinha curiosa aqui, né? Muitas pessoas são. Ó, há diversas perguntas nessa caixinha, a gente sempre acaba se surpreendendo com perguntas no decorrer que vai passando de escola em escola, de turma em turma, sempre tem perguntas que nos surpreendem assim com novidades. Algumas já são costumeiras, né, de curiosidades deles. Qual que é a pergunta que você mais recebe? Muitas perguntas relacionadas ao nosso trabalho policial geral nas ruas, né? Principalmente, se já prendeu alguém, se já fez alguma perseguição, se já prendeu drogas, se já teve troca de tiros, perseguições. Esse tipo de perguntas são os mais comuns, assim, na curiosidade deles. Vamos tirar uma aqui, então? Qual que é a dinâmica? Vamos. A dinâmica, a gente sempre faz uma brincadeira para tirar a pergunta da caixinha, e daí aqui a gente combinou com essa turma, a gente faz assim, a gente bate 2 vezes na mesa e uma palma. E quando eu faço assim, eles param. Com bastante energia, então, hein? Certo? Vamos lá, pessoal? Certo. Vamos à nossa pergunta, então, da caixinha do ProERD de hoje. Você já fez faculdade? Se sim, qual? Ó, até, inclusive, essa pergunta eu não me recordo de ter respondido. Para ver, é uma pergunta, uma novidade aqui hoje para mim responder esse tipo de pergunta. Mas sim, eu sou formado em Direito, tá? Esta era a pergunta da caixinha. Sou formado em Direito, tá bom, pessoal? Que o professor é muito legal. Eu aprendi também que sempre terá que respeitar os colegas, não só quando estiver na sala de aula, e sim fora da sala, e nunca também use drogas. Aprendi sobre o cigarro, que faz muito mal ao pulmão, principalmente aos adultos.
Eu aprendi várias coisas sobre as drogas e o que faz com o efeito do ser humano. A gente sempre tem que pensar o que o amigo tá falando, se ele tá falando algo certo pra gente fazer. Sempre tem que pensar na consequência. Eu aprendi que não deve fumar cigarro, nem beber nada. Também tem que pensar no que os outros estão falando, pensar no que está acontecendo, quais são as decisões que você tem que tomar. Esses temas geralmente são tabus, né, em casa. Então, o policial Enes trabalha de uma forma bem dinâmica. As crianças adoram e comentam em casa isso também é muito legal. Eles levam muito conhecimento daqui para casa e isso é um conhecimento que vai perdurar para a vida toda. Que legal, né? Um abraço aí para a turminha do 5º ano do Colégio Salesiano, um abraço também à Polícia Militar e parabéns por esse trabalho. A garotada fica animada, motivada, tratam o policial com muito respeito, muita curiosidade e estão ali também, assim, atentos a cada palavrinha, a cada informação do policial. Foi muito legal assistir um pouquinho dessa aula e compartilhar para vocês aqui no Ver Mais.